Amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor, que eu possa ser um instrumento, Senhor, da tua vontade, Senhor. Oh, Senhor, tira de mim toda a capacidade, Senhor, porque eu não a tenho. Oh, Senhor, mas a palavra vem de ti. Oh, Senhor, que possa entrar em cada coração, Senhor, e ser uma semente frutífera. Oh, Senhor Jesus. Amém, irmãs. Que privilégio, né? Nós estarmos aqui numa reunião de irmãs para ouvir o Senhor e a sua vontade. Estudar a palavra dele é muito especial, né? Porque Deus é aquele que nos ama e sempre nos trará a direção certa. Nós estamos falando, né, há várias reuniões e também já lemos livros sobre mulheres. Mulheres que nos inspiram. E são mulheres como nós, né? Mas que a atitude delas diante do Senhor fez com que elas fossem registradas na Bíblia. Né? Então, vamos aprender mais um pouco sobre uma mulher. Então, eu quero ler Atos 16, do versículo 6 ao 15. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali para Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém. Então, irmãos, essa passagem de Atos nos fala da segunda viagem missionária de Paulo. Então, ele estava com Silas, Timóteo e também estava Lucas, né? Que inclusive Lucas foi quem escreveu o livro de Atos. Então, ele chega na cidade de Filipos e conhece Lídia. Então, nós vamos ver um pouco dessa história. Então, do versículo 11 até o versículo 15, nos fala isso, né? Que ele saiu de Troade, dali para Filipos, uma Macedônia, e foi até Filipos. Então, nós vemos aqui Paulo chegando em Filipos, que é a primeira cidade da Macedônia, que já é parte da Europa. E Lídia foi a primeira pessoa convertida na Europa. Que bênção, né, irmão? Uma mulher, né? Amém. Amém. Mas antes disso, antes da gente saber a história de Paulo e Lídia, vamos ver como é que Paulo chegou até Filipos. Então, do versículo 16, do capítulo 16, do versículo 6 a 8, fala assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Tendo contornado Mísia, desceram para Troade. Então, aqui nós podemos ver o seguinte: Paulo tinha um encargo de pregar na Ásia, né? Na sua primeira viagem, ele
foi para a Ásia, abriu algumas igrejas e voltou. E depois ele teve o encargo, novamente, nessa segunda viagem, de pregar na Ásia. Então, eu vou pedir para a irmã colocar o mapa, por favor. Eu quero falar para vocês da distância que Paulo percorreu, da onde ele estava, até onde ele chegar, até Filipos. Então, aqui foi a primeira viagem que ele fez aqui, né? Ele ficou por aqui, na Ásia. E na segunda viagem, ele saiu aqui de Jerusalém e foi percorrendo a Ásia, parando em cada cidade. Quando ele chegou aqui, ele quis ir para aqui, ó, para Frígida, Galácia. Mas o Espírito do Senhor foi conduzindo ele até ele chegar aqui, contornou Mísia e chegou aqui em Troade. Quando ele estava aqui em Troade, Paulo teve uma visão maravilhosa, que aí, olha, ele teve que andar isso aqui tudo e chegar aqui em Filipos. Então, veja, irmãos, o quanto ele se desviou do caminho que ele tinha planejado. Ele queria vir aqui, ó, em Bitínia. E o que será que levou Paulo a fazer todo esse desvio? É porque havia um clamor. Havia um grande clamor. Eram mulheres que oravam. E, irmãos, o Senhor muda o caminho quando há um clamor. Então, o Senhor muda caminho, o Senhor muda rota, o Senhor muda qualquer coisa quando nos juntamos, oramos e clamamos. Então, esse clamor veio da Macedônia, das mulheres. Então, esse é o poder da oração. Mas Paulo também tinha um coração atento e diz que imediatamente ele procurou partir para aquele destino. Porque Paulo teve uma visão de um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Paulo prontamente atendeu à vontade do Senhor. Então, Paulo chega lá em Filipos. Filipos era considerada a porta de entrada da Europa. E era uma colônia romana. Dizem até que era uma miniatura de Roma, porque todos os seus costumes, toda a influência que tinha naquela cidade de Filipos era do Império Romano. Então, havia muito culto a deus pagãos, né? Toda a religião ali era envolvida com o Império Romano. Mas, quando Paulo chegava numa cidade, ele procurava uma sinagoga, porque na sinagoga era onde se lia a palavra do Senhor, onde oravam, né? Mas naquela cidade não tinha sinagoga. E Paulo não ficou quieto, né? Ele deve ter perguntado aqui, ali, né? Porque assim, precisava de pelo menos 10 judeus da tradição judaica para abrir uma sinagoga, e não tinha 10 judeus ali. Mas havia um lugar de oração. E esse lugar chamou a atenção deles. Irmãs, pensem bem, como que uma igreja vitoriosa, como foi a igreja de Filipos, começou com um grupo de irmãs orando na beira do rio. Então, o Senhor age por meio da oração, o Senhor faz coisas extraordinárias quando há oração. E oração é uma coisa que qualquer um de nós pode fazer, né? Está ao alcance de qualquer pessoa. Então, é o caso da igreja de Filipenses. Deus ouviu a oração de um grupo de mulheres que estava ali na beira do rio buscando a ele. Aí no versículo 13 fala assim: onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Como é que é descrita essa mulher? Primeiro, temente a Deus. Então, ele fala aqui que ela era uma mulher temente a Deus. Ela era uma mulher simpatizante do judaísmo, né? Algumas mulheres judias haviam falado desse Deus para elas, porque, na verdade, ela não conhecia ainda Cristo, né? Ela conhecia apenas o Deus de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó.
Então, fala do seu nome, fala da sua origem, que era de Tiatira, e fala que ela é vendedora de púrpura. E o que era a púrpura? A púrpura é uma substância que era tirada do interior de uma conchinha, de um molusco, para fazer uma cor entre o vermelho e o roxo. Então, havia várias nuances, conforme era o tratamento daquele molusco, faziam essas cores. E era um processo muito demorado, o que tornava essa substância muito cara. Então, quando usava essa tintura para tingir uma roupa, quem usava essas roupas eram reis, sacerdotes, pessoas de posses, porque era muito caro. Tem uma observação aqui que fala que hoje, por exemplo, 1 quilo de um tecido tingido com essa púrpura valeria em torno de R$150 mil. Então, assim, era algo muito oneroso. Então, Lídia provavelmente era uma pessoa muito influente ali naquela região, né? Porque era a entrada da Europa, então os tecidos vinham ali e era essa comerciante. Então, ela tinha vários contatos, né? Mas ela não queria nada disso, ela não queria essa posição, ela não queria estar no meio dessas pessoas, isso não satisfazia ela. Ela tinha uma busca. Então, ela era uma mulher temente, ela queria o Senhor, ela buscava o Senhor, ela temia o Senhor. Aí, no versículo 14, continua dizendo: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Quando Paulo começou a falar a respeito do Evangelho, a respeito da salvação em Cristo Jesus, o Espírito Santo fez uma obra no coração de Lídia. Ela se abriu para ouvir o que o Senhor estava dizendo. Então, ela tinha ouvido falar do Deus único, mas não da salvação em Cristo. Então, o Senhor tocou o coração de Lídia e o coração dela se abriu para a mensagem da salvação. Então, lá em Romanos 10, do versículo 8 de 8 a 10, Paulo fala assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com sua boca confessares Jesus como Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Paulo, nesse texto, explica exatamente o processo da evangelização. Era para isso que ele saía, era para pregar isso que ele saía, esse Cristo que nasceu, morreu, sofreu, né, morreu e ressuscitou para nos dar vida. E foi essa pregação que ele levou para Lídia. E Lídia abriu o coração e aceitou. Então, irmãos, nós vemos assim que ela era uma mulher de posição, mas nada disso impedia ela de ter essa busca pelo Senhor. Então, não são as coisas materiais, nem a posição. Nós podemos ter muito, nós podemos ter pouco, mas o que nós precisamos é do Senhor Jesus. E depois que ela aceitou o Senhor, o versículo 15 diz: depois de ser batizada e toda a sua casa. Então, Lídia foi batizada, mas ela não quis essa graça só para ela. Ela levou toda a sua casa para ser batizada. Então, o batismo significa o quê? Uma mudança de vida, uma mudança completa, uma mudança de alvo, de realidade. Então, ela foi batizada e o anseio dela levou a batizar toda a sua casa. Então, aqui não fala se ela era casada, se era solteira ou viúva, mas a gente entende que seus familiares, né, eram as pessoas da sua casa e também seus servos, né, porque era uma pessoa que devia também ter servos por ser uma comerciante tão bem-sucedida. Aí no versículo 15 ele continua: nos rogou dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso.
Então, assim que Lídia entendeu a mensagem da salvação, ela abriu o coração e abriu a sua casa. Irmãos, isso aqui é muito forte, porque às vezes a gente abre o coração e não abre a casa. Então, ela se dispôs, ela abriu a casa e ela rogou, né? Entrar na minha casa e ficar, e me constrangeu a isso. Então, assim, ela não fez aquele convitinho, né? Ó, irmão Paulo, depois você vai lá em casa, tomar um cafezinho, né? Passa lá, vamos ter uma reunião, vamos marcar. Não. Ela constrangeu. Ela falou, vamos para minha casa. Ele provavelmente falou, não, irmã, eu já estou hospedado, porque ele já tinha alguns dias que ele tinha chegado, né? Eu já tenho lugar para ficar. Ela, não, é na minha casa. É na minha casa que vocês vão ficar. E levou Paulo e toda a sua comitiva para a casa dela. Então, isso vê a satisfação dela. Ela queria aquele homem de Deus na casa dela, porque ela queria ganhar mais do Senhor. Porque ela podia pensar assim, vou encontrar com ele? Será quando, né? Pois quando é que eu vou ouvir mais disso? Não, vão para minha casa. E com certeza dispôs as melhores coisas, as melhores louças, os melhores lençóis, né? Como a gente faz com as visitas, né? Aí a gente sabe que Paulo e Silas ficaram ainda um pouco ali na cidade. Mas aconteceu uma coisa meio atrapalhada aqui, né? Para o nosso irmão Paulo. Ele libertou uma jovem do espírito de adivinhação. E os pretores, aquelas pessoas que ganhavam dinheiro com essa moça, ficaram muito revoltados, porque acabou o ganho deles, né? E eles foram nas autoridades e fizeram prender Paulo e Silas. E ali na prisão, falaram para o carcereiro assim, guarda bem esses dois. Só que Paulo e Silas, certo, ficaram murchinhos lá dentro, né? Oh, mas nós viemos, estava dando tudo certo, né? Agora estão presos, não. Eles estavam cantando e orando, né? Como a gente sabe, né? E meia-noite o Senhor abalou aquela prisão, quebrou aquelas grades e libertou-os, né? Mas o carcereiro, muito apavorado, quis tirar a própria vida, porque pensou, pronto, né? Agora, para mim, deu ruim. Aí ele falou assim, Paulo falou assim para ele, não, está tudo bem, nós estamos todos aqui. E o carcereiro abriu-se para a mensagem do evangelho. Porque no versículo 30 fala assim, depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, ele foi batizado e todos os seus. Amém. Então, podemos ver que Lídia levou para casa. O carcereiro também levou para casa a alegria da salvação. Então, podemos ver que teve um propósito aquela oração. Aquele clamor na beira do rio teve um propósito, porque esse carcereiro foi um fruto adicional, né, dessa oração. Aí depois, no dia seguinte, as autoridades libertaram Paulo e Silas, e assim que eles foram libertos, para onde eles foram? Para a casa de Lídia. Amém. No versículo 40 diz, tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, o confortaram, então partiram. Irmãos, eles sabiam que a casa deles era a casa de Lídia. A casa de Deus era a casa de Lídia. Os irmãos da fé estavam na casa de Lídia. Os irmãos os confortaram e partiram. Ou seja, já tinha uma reunião de irmãos ali. Então, depois que eles partiram, né, Paulo prosseguiu sua viagem, e quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele agradece, né, a generosidade da igreja de Filipos.
que sempre se preocupou em trazer ajuda financeira para ele. Foi uma das poucas ou única igreja que ofereceu isso para ele. Então, realmente não fala do nome de Lídia aqui em Filipenses, né? Agradecendo especialmente a ela. Mas nós sabemos, né, que essa generosidade, esse abrir de coração que ela teve, com certeza ela estava envolvida nessa oferta, né, irmãos? Então, irmãos, essa é uma vida que nos inspira muito, porque ela aceitou a salvação, ela aceitou a mensagem, né? E isso transformou ela e a sua casa por completo. Que irmã preciosa, né? Então, que grandes lições nós podemos aprender com essa mulher. E para isso, a Débora vai trazer para nós os aspectos práticos dessa história. Amém. Amém, irmãs? Eu acho que a Maísa já falou tudo, absolutamente tudo. Acho que ela fez aqui, né, um apanhado geral, nos falou sobre a história, e eu acho que todas nós entendemos super bem o que ela quis dizer aqui, fatidicamente, vamos dizer assim. E agora eu queria tocar em alguns pontos muito preciosos. Quando as irmãs do Serviço de Mulheres aqui da igreja nos chamaram e nos falaram, aliás, um mês antes elas me falaram, é sobre Lídia. Mas Lídia? É muito pequenininho o que tem, né, na palavra sobre ela. E aí eu fiquei bem encabulada, fui ler, li, mas, irmãs, confesso que eu não tinha tocado em tantos detalhes, em tanta riqueza, em uma porção tão pequena. Porque eu creio que a gente dá muita ênfase para Paulo, né? Porque Paulo foi o apóstolo que percorreu todas essas cidades, espalhando aí o evangelho. Mas a gente vai tocar hoje somente nela. Vamos esquecer um pouquinho de Paulo, que a Maísa já explicou, já falou, e aí nós vamos tocar em pontos muito peculiares e muito especiais que cabe a cada uma de nós, a mim, a você que está aqui, para que a gente possa usar a história de Lídia como uma prática para nós hoje. O que a gente pode tirar de lição para a nossa vida hoje? Vamos começar lá no início. Paulo teve uma forte visão de que era para ele sair do plano dele e mudar de plano. Ah, como é difícil isso, né, irmãs? Como é difícil quando a gente traça uma rota e a gente quer uma coisa, o Senhor vem e diz, não, faça assim. Né, Gilmara? Gilmara está vivendo isso, ó. Quanta situação a gente já teve de não, né, Gil? E é assim que o Senhor faz, ele fala não e vem para cá. E aí nós perguntamos por quê? E a única resposta que nós temos nessa aplicação é porque havia um forte clamor. E esse forte clamor veio de um grupo de mulheres reunidas que oravam. A Bíblia não fala quantos dias nem quantas horas, mas, irmãs, cadê o mapa? Para o Senhor mudar uma rota tão grande como a que Paulo tinha estabelecido, ele provavelmente em comunhão com o Senhor, olha a dimensão disso que nós estamos falando. Eu imagino que a comunhão com o Senhor, quando o Senhor falou para ele, muda, deve ter sido muito difícil. Ele deve ter falado, poxa, Senhor, é isso mesmo que eu estou ouvindo? É isso que eu estou sentindo? Vamos lá. Eu vou obedecer, porque Paulo era esse homem, né, de obediência ao Senhor. Mas foi graças a esse clamor
E é aqui que eu quero tocar com as irmãs. Como nós temos esse poder. Nós tivemos uma experiência tão preciosa, além dessa recente, né, com a Esther, nós tivemos uma anterior com a Michele, e eu creio que todas nós pudemos ser muito tocadas, porque era um forte clamor que todos nós estávamos pelo irmão, né? E aquilo foi se arrastando dias e dias e meses. Foram quantos meses, irmãs? Alguém sabe? 100 dias. Olha, qual era o nosso clamor? A não ser as irmãs que estão nos visitando, qual das irmãs aqui não orou junto com a Michele? Levanta a mão quem não orou junto com a Michele. Quem não chorou. Me arrepio de falar, porque foram muitos clamores. Foi muito choro. Porque nós nos comovemos com aquela irmã. Ela foi uma Lídia. E eu tenho certeza que Lídia falava, gente, nós não temos, né, no caso, ela não ia falar o corpo de Cristo estabelecido em na igreja, né, lá, mas eu tenho certeza que ela chamava, irmãs, vamos orar. Quarta-feira, vamos todo mundo para o local orar, porque nós temos um propósito. Todo mundo à tarde ali orando. Tem quantas irmãs aqui quarta-feira, irmã? Quantas irmãs, irmã? Quantas nós somos? Vamos orar, irmãs. Vamos clamar. Quantos clamores, quantas casas aqui ainda não tem a casa inteira salva? Quantas casas ainda não tem o Senhor como Deus daquela casa? E o nosso clamor está muito pequeno. O da Michele é porque o marido dela estava morrendo. Mas nós estamos morrendo espiritualmente. Não é físico, mas é espiritual, que é muito pior. Porque o Senhor insiste em nos fazer reinar. E nós não estamos reinando quando eu estou pensando só no meu umbigo, só nos meus próprios interesses. Eu oro pela Ana Luísa e pela Mariana, e elas ainda não estão aqui. Mas eu tenho certeza que a igreja inteirinha orando pela Ana Luísa e pela Mariana, num forte clamor, elas vão estar aqui. Eu tenho certeza que o nosso forte clamor vai mover o coração do Senhor e vai fazer horrores nessa cidade, até a Ana Luísa e a Mariana pisarem aqui e abrirem a palavra do Senhor e declararem o Senhor como Deus e quererem batizar, porque elas não são batizadas ainda. É isso que precisa nos constranger. Constranger a casa da Célia, a casa da irmã Clarice, a Geórgia, que Vitória está aqui, a casa da Carla. Tenho até um testemunho para dar para as irmãs, né, que eu falei hoje à tarde com a Carla. A casa da Carla que eu digo, não a atual, não a do marido dela com os filhos, mas a mãe, o pai e as irmãs, eram todos do mundo, e o pai dela alcoólatra, e era muito triste a casa da Carla, e o Senhor escolheu unir a Carla ao Luiz Cláudio, e porque nós oramos, porque o seu Luiz intercedeu, porque a Sirlene intercedeu, porque todos nós colocamos isso diante do Senhor. Quem está aqui hoje, Carla? Toda a sua casa, não é, Gleice? Amém, Ia. Está todo mundo aqui, porque teve um forte clamor. O pai da Carla foi salvo. Não bebe, irmãs, nenhuma gota de álcool mais. É uma vitória, e é isso que nós precisamos fazer hoje. Nos unirmos em oração. Termos irmãs de oração.
Irmãs em que eu possa contar, orar no telefone. Ligar, irmã, eu estou precisando de você. Eu posso para ir hoje, 6 horas da manhã, 6 da tarde? Que hora você pode, irmã? Mas eu preciso de você. 2, 3, onde 2 ou 3 estiverem, ali o Senhor vai estar, né? Esse é um ponto muito importante que eu quero muito que as irmãs toquem para que nós tenhamos, nós façamos o coração do Senhor se mover. Eu lembro que nas nossas reuniões de irmãs, que eram tão pequenininhas, era lá em casa, às vezes no local de reunião, na casa de outras irmãs, a nossa irmã Lídia, a Lídia, a mãe da Rebeca, ela falava: Uberaba ainda está fraco. Falava: irmã, por quê? Ela falou: porque não tem irmãs que oram. E eu ficava tão triste, eu falava: mas nós estamos aqui. Ela falava: Débora, é pouco. Ainda é pouco. É preciso um mover. Talvez ela estivesse até falando disso, né? Desse forte clamor que nós não atentávamos, talvez, na época. Mas o Senhor insiste em nos fazer reinar. E a irmã Lídia, nós não sabemos se está vendo ou se não está vendo, já descansou no Senhor, dormiu, mas eu tenho certeza que ela orou por isso. Ela teve um forte clamor a favor das irmãs da igreja em Uberaba, e nós estamos aqui hoje. Preciosíssimo o trabalho que as irmãs hoje estão fazendo, e que o Senhor, com certeza, está abençoando. Amém? Esse era um ponto muito importante que eu queria falar para as irmãs, desse forte clamor. O outro ponto é com relação ao abrir o coração. O Senhor é quem abre o coração. A única coisa que nós precisamos fazer é o quê, irmãs? Falar. Orar. E falar. E falar. Que foi o que Paulo fez. Incansavelmente, Paulo falou e pregou, e orou, e falou, e pregou, e orou. E quem abriu o coração foi o Senhor. É o Senhor. Não adianta a gente querer insistir que eu vou pregar para Andréia e a Andréia vai ser salva porque eu falei. Não. É o Senhor quem abre o coração. E foi o Senhor quem abriu o coração de Lídia. E quando o Senhor fez isso, e quando o Senhor faz, e não um homem faz, um ser humano, aí é devastador, né? Aí é loucura. Vocês imaginam o que aconteceu? Irmãs, foi estabelecida a igreja em Filipe. Não é qualquer coisa. Eles foram todos batizados. É como a Maísa falou, não fala se era marido, mulher e filho, ou se era pai, mãe, irmãos, e naquela época devia ter um monte de irmão, né? Aquele monte, aquela família enorme. Vocês imaginam o auê que Lídia fez quando ela foi salva? O que ela sentiu e junto ela levou toda a casa dela, né? Então, que nós aprendamos a falar para o Senhor, mas a gente só fala se a gente estiver cheio. E provavelmente as coisas vão acontecer a partir da nossa casa e depois para o resto, né? De todas as pessoas que a gente conhece. Esse era um outro ponto também que eu gostaria que as irmãs colocassem no coração, levassem diante do Senhor. Queria dar depois, na hora do momento chave, eu vou dar um testemunho do irmão Josias, que é sobre isso. O irmão Josias, incansavelmente, fala sobre o Senhor, prega o evangelho, seja lá onde ele for. Me aguardem, mais tarde eu falo. Amém. Depois que também ela foi salva, Maísa falou, vocês ouviram, sobre não só abrir a casa, não só abrir o nosso coração, mas também abrir a nossa casa. Irmãs, não foi à toa que o Senhor permitiu que esse pequeno detalhe fosse falado aqui. Irmãs, é fácil hospedar?
Pensa numa coisa que nos expõe. É abrir o nosso lar. Abrir o nosso coração para o Senhor, é muito bom e é maravilhoso. E que delícia, né? As irmãs me verem aqui nas reuniões, invocando, louvando, com a palavra, né? Que ótimo, é maravilhoso. Vai lá para minha casa. Vai lá para dentro do meu lar. Vai lá na hora que dá tudo errado, que o cachorro faz cocô no lado da minha cama, lá no tapete da minha cama. Vai lá. Não, vamos lá. Aí sim, na hora que a visita chega, a toalha está suja, o pão está velho, estava duro, porque a menina não pôs o pão dentro do saquinho, ficou velha, e a visita chegou, não tinha pão para comer. É esse momento em que nós somos expostos e que a nossa alma é totalmente aberta, né? E aí nós vamos provar do doce sabor que é estar no Espírito mesmo, que é tocar o Senhor mesmo. Eu recebi esse final de semana 8 pessoas dentro da minha casa, que ficaram 5 dias. Irmãs, não é nada fácil. E olha que é família, amigos, mas quando você coloca os irmãos, é muito pior, porque você é totalmente exposto. E aqui Lídia falou, eu quero, e eu quero muito. Eu já tive o sentimento ao contrário de Lídia. Eu não quero. Ai, que vergonha. E ela quis Paulo, não era qualquer irmão, vamos dizer assim, qualquer um de nós, era Paulo. Tá certo que a gente é tudo igual perante o Senhor, mas era Paulo, irmãos. Eu, por exemplo, ia falar assim, nossa, o que Paulo vai ver na minha casa? Não quero não, não quero não. Senhor, me perdoa por isso e me transforme, porque nós precisamos abrir o nosso coração e abrir a nossa casa para os irmãos, para a igreja, nos darmos, nos doarmos, né? Quando eu queria contar essa experiência, quando eu conheci a igreja, eu tinha 16 anos. Foi há quantos anos atrás? Eu tenho 45? Quase 30 já? 30 anos, não é? 15, 25, 29 anos, né, irmã? Há 29 anos atrás, a primeira pessoa que me constrangeu com essa questão da hospitalidade foi a Elisete. Ela não tinha jovens, tinha só um pouquinho, né? E aí eu, Marco Túlio, as meninas, né, a Daniela, a Cristiane, a gente foi numa reunião e aí ela nos chamou. Falou, a gente tem reunião de jovens. Mentira, não tinha nada. Não tinha nada, não tinha jovens. A gente que começou aquele grupo de jovens, né? E aí nós fomos para o restaurante. Aí ela falou, nossa reunião é num restaurante. É lá do meu marido. Olha, é hospitalidade, é a casa dela. E daí para frente não parou mais. Aí a gente ia para a casa dela mesmo, todo final de semana, né, Magda? E era aquele mundo de jovem, e era batata frita, Coca-Cola. E aí ela era exposta mesmo. Aí o Enos, que era pequenininho, o menino dela, ele era levado. Ela não estava nem aí. Ela queria estar com os irmãos, ela queria o corpo, ela queria que quanto mais alimento dentro da casa dela, melhor. Porque aí estava lá todo mundo, né? O Zé, Miguel, Maurinho, aí entrava todos os irmãos, Ulisses, e aí a gente estava comendo do Senhor. Mas quem mais estava ganhando era a Elisete, porque era dentro da casa dela. Independente de como a casa estivesse suja. E olha que ela falava, gente, não deu tempo de limpar a casa, mas eu queria vocês aqui. O importante era estar todo mundo lá. A gente sentava no chão, não tinha cadeira, sentava tudo. De vez em quando a casa estava tão lotada. E ela ainda falava, é para dormir todo mundo aqui. Isso é hospitalidade. Isso é amor. Porque junto com a salvação vem a hospitalidade, vem o temor e vem o amor. O amor é a base de todas as outras coisas que a gente vê aqui. Tudo isso nessa simples porção de Lídia.
Então, irmãs, o que eu mais gostaria de ter falado para as irmãs hoje era sobre isso, principalmente que nós intensificássemos a nossa busca uns pelos outros, pelas nossas famílias, que nós nos tornássemos mulheres de oração. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Nos reunir para orar, nós já temos a bênção de toda quarta-feira estarmos aqui à tarde. As irmãs que puderem, estejam aqui, tenham essa... Se você for como eu, que tenha a flexibilidade, Maís, isso mesmo, flexibilidade de estar aqui, venha. Eu estou falando aqui no microfone para eu mesma ouvir, porque eu vim alguma vez, irmã? Vou falar, irmã. Não, eu ainda não vim, porque eu não quis. Não porque eu não posso, mas porque eu não quis. Ah, não é que eu não quis, é que aí nem pensei. Eu só falei diferente que eu não quis. Porque se eu colocar no meu coração, Débora, não marca nenhum cliente para quarta-feira à tarde, eu não vou marcar. Como eu não marco nenhum horário, nenhuma coisa para fazer a unha, para depilar, para cortar o cabelo. Assim é para buscar o Senhor junto das irmãs e para termos um forte clamor. Amém. Aleluia. Que o Senhor me constranja todas as irmãs que podem estar aqui. Porque eu tenho certeza, se eu for em todas as fileiras, temos muitas aqui que poderiam estar e nós não estamos. Amém, irmãs? E isso não sou eu que estou pedindo, é o Senhor. Porque Ele precisa de nós. E novamente eu digo, porque Ele insiste em nos fazer reinar. Amém? Uma outra coisa que eu queria falar, eu acabei dando um exemplo meu, que é sobre Lídia. Não era uma mulher à toa. Tenho certeza que nenhuma irmã aqui é à toa. Até as irmãs que são dona de casa e que às vezes ouvem que ela é à toa, não é à toa. Dona de casa é mais trabalhadeira do que as que trabalham fora. Eu tenho certeza. Mas aqui mostra que Lídia, além de provavelmente ser dona de casa, ela também trabalhava muito, né? Ela vendia lá os tecidos, a púrpura, e era uma mulher provavelmente influente na sociedade, então tinha afazeres, né? Tinha status. Não estava preocupada com nada disso. E provavelmente, outra coisa que com certeza ela ofertava, ela usava disso que o Senhor dava para ela para ofertar, né? Então, que sejamos essas mulheres que trabalham, que não esmorecem, que chegam em casa cansadas, mas que no orvalho da manhã buscam o Senhor, que ao se deitar estejam aos pés do Senhor, e que a gente saiba depender desse Deus a todo instante, mesmo com muito trabalho. Amém? É isso. É isso aí. Uma coisa aqui que eu gostaria de tocar com as irmãs, só para finalizar, tá? Não vou me estender mais, é com relação ao que como nós podemos fazer, além de orarmos juntas na quarta-feira ou orarmos juntas na casa de algumas irmãs, quando não puder vir na quarta-feira, o que mais nós podemos fazer? E aqui, eu vou mudar o cronograma aí um pouquinho, porque aí eu já vou entrar, peraí, num assunto que, além da nossa oração, nós temos muitas armas poderosíssimas que a igreja nos deu para pregarmos o evangelho. Tem 10 minutos para quê? Não, mas eu vou falar do momento chave agora. Ó, eu já entrei nele, ó. Não pode falar que eu não posso falar.
Aí, eu queria mostrar para as irmãs quantas armas preciosas e poderosas nós temos e que nós não usamos. Vamos lá. Vou contar uma breve história para as irmãs. Eu estou me expondo muito hoje, mas ainda bem que sou eu, tá, irmãs? Não estou expondo nenhuma das irmãs. Eu sou corretora de imóveis. E um certo dia, mês passado, eu estava no cartório, vendi um apartamento, estava toda feliz lá, né? Vamos assinar a escritura. E aí era para assinar 2h da tarde. Aí eu sentei lá com o proprietário do apartamento, esperando o comprador. Assentamos às 2h da tarde, tá, irmãs? Presta atenção. E ele não chegava. E o proprietário doido para receber o dinheiro dele, para finalizar aquela novela toda, que é que todo mundo sabe, a burocracia que é cartório. Aí ele falou, vamos esperar, né? Eu falei, não vamos. 3h da tarde, nós lá. E eu comecei a conversar com ele coisas corriqueiras, né, da vida. Aí ele começou a desabafar comigo, falou dos problemas dele, falou das dificuldades. Aí nós entramos até um pouco nas questões espirituais. 4h da tarde. Ainda não havia chegado. Falei, você quer ir embora? Não, o papo está tão bom. E a gente começou até a falar do Senhor. O dono do cartório acabou ficando até amigo da gente, né? Porque entrava gente, saía gente, entrava gente, saía da gente, estava nós dois sentadinhos ali, a gente tomava água, ele oferecia as coisas e nós dois ali. E eu sabia, eu sei tudo da vida dele agora, tudo. Aí, o dono do cartório chegou com um panfletinho não, perdão, senhor, com um livrinho. Falou assim, eu vi que você estava aí muito triste, reclamando, falou para o proprietário. Eu vi que você está com vários problemas, eu vim te trazer. Era um livrinho espírita. Aí ele falou assim, eu tenho vários, e trouxe um para mim também. Eu não tinha nada na minha bolsa. Nada. Ele falou, lê a página 6, que fala isso, 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 e leu a página. Ele leu sem ler, decorado. E eu só fiquei pensando no Jave, nesse tanto de livrinho. Isso aqui, ó, eu trouxe até um, aqui, ó, que estava ali. Aqui, ó. Ó, o tanto que ocupa espaço na bolsa. Eu não tinha nada. E eu fiquei muda, porque eu não sabia nem dizer para ele. Não podia dizer, né? Estava lá, o homem deu com todo carinho, né? Eu não podia falar para ele, não lê isso não, por favor. E ele estava falando da reencarnação, da não sei o quê, ele foi falando. E eu falei, Senhor, perdão. Abaixei minha cabeça, pedi perdão, chorei internamente, e veio a palavra de Lídia para mim. Porque eu não tinha uma preparação suficiente para clamar o Senhor ali. Se lá no início eu tivesse um Jave, eu tivesse um livretinho, casamento dos sonhos de Deus, era tudo que ele precisava naquele dia. Que ele tinha destruído um casamento, ele falou que estava tentando outro, mas que já não tinha esperança nenhuma. Aí falei um pouco da minha experiência, mas não era suficiente. Que eu não tinha aqui, ó, eu não tinha base, né? Claro, eu tenho a palavra aqui no meu interior, mas a palavra lida é muito forte, irmãs. Ela é muito real. Por isso que hoje as irmãs falaram, vamos dar alguma coisa para as irmãs? Vamos. Nós vamos dar um desse para cada, tá, irmão? Irmãs, lá na porta, a hora que vocês forem embora, vocês vão ganhar um. Eu não sei se todos os irmãos aqui têm, mas se vocês quiserem mais, porque eu peguei da minha biblioteca, da biblioteca da Andréia, da Maísa, são usados, porque eu vou renovar a minha, porque tem tudo lá, ó. Esses aqui, todos eu peguei ali. R$6, irmãs. R$6 um livrinho.
Eu tenho certeza que nós conseguimos ofertar isso para alguém. Tenho certeza. Esses aqui, então, olha aqui. Quando o vinho acaba, não sei se as irmãs já leram, ele é preciosíssimo. Eu e o reino. Segurança total. A vida é tão breve. Nascer de novo. Não, tem um aqui que, ó, é novo, Andréia. A vitória sobre a apatia espiritual e o pecado. É novo para mim, né? Ah, olha esse, irmãs. Olha esse. Deus conhece os meus sofrimentos. Alguém aqui não sofre? Que não precise ler isso aqui? Não tem, né? Ah, agora esse é o mais precioso. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Numa era de computador, de celular, de Instagram, de Twitter, dessa baboseira toda que consome nosso cérebro, vamos dar algo que eles possam tocar e que vai gerar vida. Vida. Amém? Essa foi a minha experiência no lado negativo com relação ao Jave, a qualquer material que nós temos, e olha que nós temos muitos, né, irmão? O Posso Orar por Você. Eu comprei a camiseta, ela não chegou ainda para mim, mas eu comprei porque ela é muito preciosa. E aí, do lado positivo, nós temos o irmão Josias. Olha só, é rapidinho que eu vou falar, hein? A minha funcionária lá da cantina, quando eu tinha cantina, um dia ela chegou com um tempero para mim. Olha que delícia esse tempero, Débora, é o melhor tempero que eu já comi. Maravilhoso, e tempero lá o lanchinho do meu marido, os bifes e tal. Falei, que joia, tal, que bom. Aí ela falou assim, mas o melhor desse tempero não é o tempero, é o moço que leva o tempero. É o senhor, ela falou, irmã Clarice. É o senhor que leva o tempero para mim. Porque quando ele chega com um jornalzinho, chama Árvore da Vida. Falei, ó, eu conheço, hein? Acho que eu conheço esse jornal. E aí o irmão Josias chega, fala do Senhor para ela, e hoje a Alcione é salva, tem a vida de Deus, e ela espera ansiosamente o irmão Josias no próximo mês para falar do Senhor para ela. Porque ele tem armas poderosas na mão dele, junto com o tempero. Amém? Que o Senhor possa nos constranger nessa noite, que nós saiamos daqui encorajadas e mudadas. Amém.